Como aprender curativo e não esquecer? Muitas das vezes eu encontro com pessoas que já fizeram cursos e cursos de curativos, porém relata que não sabe fazer curativo, que tem dificuldades. Encontro muitos enfermeiros formados que também têm dificuldades no curativo. E aí, com o passar dos anos, eu entendi onde estava o problema. Aí eu comecei a fazer cursos e cursos de curativos, e aqueles alunos que tinham feito o meu curso, eles realmente aprendiam e não esqueciam. Então hoje, o que eu quero passar aqui para você? A forma correta de você aprender a fazer, a aprender o curativo, né? Então, esse vídeo aqui é um vídeo para você que já fez um curso, já fez 2 cursos, ou para você que ainda vai ter esse conteúdo e entender o que é o principal para você aprender de forma definitiva, beleza? Bom, se é uma dica, eu mereço um like, né? Pelo menos, faça aí seu comentário se você já fez cursos e cursos e ainda tem dificuldades com curativo, tá bom? Aproveitando, não deixe de se inscrever nesse canal, assim você me ajuda a crescer mais ainda o nosso trabalho aqui e siga a gente lá no Instagram. Bom, vamos lá. Por que muita gente faz cursos de curativos e não consegue compreender? O primeiro passo é, você está aprendendo ou estão te ensinando da forma errada. Se eu te ensinar algo de forma esquemática, de forma que você não tem raciocínio clínico, não adianta nada. Você vira um robozinho para fazer algo, só que quando tiver uma situação fora daquilo que já foi predestinado, programado, você não consegue. E aí que está o problema do curativo. As pessoas fazem cursos, ou te ensinam, ou você aprende, pela cobertura. Você já começa na contramão. Como que você vai aprender a fazer curativo pela cobertura? Entendeu? Então, o que é interessante, né? Eu acabei de fazer um mini curso agora para os enfermeiros fora da curva, um programa que eu tenho, né, para a gente acelerar a carreira e o conhecimento dos enfermeiros, e foi fantástico. Foi um dia de curso online, não foi presencial, porque geralmente eu dou esse curso presencial, e os alunos ficaram encantados, porque muitos já trabalham em hospitais há muitos anos, já fizeram curso, já entendem de curativo, mas conseguiu entender algo que eles não tinham entendido ainda, tá? Então, o primeiro passo você tem que aprender a parte celular do sistema tegumentar. Então, o negócio está na base. Não adianta você não entender para que serve papaina, para que você está usando um Nugel, que é um hidrogel, para que você está usando um alginato, da origem do alginato. Isso não adianta nada se você não entender o sistema tegumentar. O sistema tegumentar é o maior órgão que nós temos no corpo humano. E a gente tem nele o quê? A pele, né? Então a pele é o sistema tegumentar e aí a gente tem alguns estratos, né? Algumas divisões desse sistema tegumentar que é interessante a gente entender antes de fazer propriamente um curativo no paciente. Curativo, na verdade, é o ato de você higienizar alguma coisa e colocar alguma coisa para talvez fazer uma proteção. Então, na verdade, você não pode saber fazer curativo. Você tem que aprender primeiro a fazer a avaliação da lesão. E você só vai conseguir fazer a avaliação da lesão quando você realmente entender que você precisa entender os tipos de tecidos do sistema tegumentar. Aí eu estou falando do tecido epitelial, do tecido de granulação, tá? Então você precisa entender esses tecidos, você precisa entender qual que é a lógica de um fechamento de uma lesão. Então, por exemplo, quando alguém tem uma escoriação, não precisa de ir para um hospital, não precisa de um profissional, aquele ali vai cicatrizar sozinho, digamos assim. Qual que é a lógica? É a mesma lógica, só que você tem que entender que quando você está como profissional e vai fazer em algum paciente, principalmente hospitalizado, você tem que entender por que
que naquele paciente você precisa fazer e por que que em outro paciente o próprio corpo se encarrega de tudo. Ou seja, você precisa estudar o processo de fisiologia da cicatrização. Se você não entender a fisiologia da cicatrização, você simplesmente faz limpeza e coloca algum medicamento em cima da lesão, que é chamado de cobertura. E você não sabe. Você simplesmente repete um processo porque você acha que é tudo a mesma coisa. Então, tem que estudar as fases da cicatrização. A lesão do paciente, ela se encontra em momentos. Ela pode estar em um momento de inflamação, ela pode estar no momento de exudação, ela pode estar no momento de proliferação. Então, você precisa entender qual é o momento que aquela lesão está, como que aquela lesão fecharia, ou seja, como é que vai cicatrizar 100%, e a partir daquele momento, você precisa agora pegar o que você tem disponível de coberturas e analisar qual seria a melhor cobertura para ajudar naquele processo. Aquele processo precisa ser acelerado. Por que ele precisa ser acelerado? Porque provavelmente o seu paciente ele tem um processo retardado, talvez pela idade, talvez pelas comorbidades que o seu paciente já tem. Então, quando a gente coloca a nossa interferência, quando a gente faz ali o processo do curativo, a gente avaliou a lesão, viu em qual momento ela se encontra do processo de cicatrização. A partir daí, a gente pega coberturas que vão contribuir para aquele fechamento e aí a gente aplica e continua fazendo as possíveis avaliações. Então, eu preciso constantemente estar avaliando a lesão do meu paciente para saber se aquela cobertura que eu coloquei, ela está caminhando para o fechamento. Então, esse é o primeiro passo para você falar assim, não, eu sei fazer avaliação de lesões cutâneas. Então, você tem que estudar sistema tegumentar, estudar os tipos de lesões, estudar as coberturas. Só que aí você tem que entender que toda lesão ela foi causada por algum agente. Por exemplo, quando você corta a mão com a faca foi o agente que cortou sua mão. Quando você caiu de bicicleta e teve uma escoriação, ralou bastante ali, seja o joelho, alguma parte, o asfalto foi o agente que friccionou sobre a sua pele, né? Para não dizer que foi você que esfregou em cima do asfalto e gerou a lesão. Então, você tem que entender quem é o agente. O agente pode ser o vaso sanguíneo? Pode. Já ouviu falar em úlcera vasculogênica? O agente pode ser uma pressão que está acontecendo em algum lugar e está reduzindo o fluxo de sangue? Pode. Então, se você não descobrir qual que é o agente, a cicatrização não vai acontecer. Na verdade, você avalia hoje, coloca a cobertura indicada para aquele momento, quando você vai tirar para ver qual foi a evolução, você teve uma piora. Isso acontece porque você não conseguiu identificar o agente, ou você conseguiu identificar o agente, mas não conseguiu tratar o agente. E o agente não é fácil de tratar dependendo do agente. Qual que é o agente pior que nós temos? A pressão. Pensa na lesão por pressão. A lesão por pressão, na verdade, é o agente mais difícil de tratar, que é o quê? Você deixar o paciente aliviado a cada 2 horas ou no melhor posicionamento possível. Aí inventaram o colchão piramidal, que nem sempre dá certo, dependendo do peso do paciente. Existe o colchão pneumático, que tem uma assertividade muito boa. Então existem várias formas de a gente evitar que o agente continue agindo. A agente, né, vai continuar agindo. E aí você não consegue ter sucesso no seu processo de cicatrização. Então, para a gente entender realmente o processo todo, então tem que ser avaliado paciente para paciente. Eu não consigo simplesmente te falar, todo paciente que tem uma lesão por pressão, você vai usar alginato se tiver com secreção. Não, não é bem assim. Você pode usar as coberturas que você já sabe, mas você tem que entender que se você não controlar o agente, você não vai ter sucesso. Tem agente que você nunca mais vai ter contato. Talvez o agente foi só
causou a agressão e foi embora. Por exemplo, a faca, né? A pessoa que cortou com a faca teve ali uma lesão, mesmo que seja de primeira intenção, mas não vai ter contato com a gente. É só ficar mais esperto da próxima vez. Da mesma forma para quem caiu. Agora, quando o agente é o aumento de, por exemplo, o paciente tem diabetes, o agente então é controlar a glicemia, né? Controlar a pressão também desse paciente. Paciente que está acamado, controlar a pressão. Então a gente tem vários agentes, dependendo do tipo da causa daquela lesão, que precisa ser controlado concomitante com a avaliação e a cobertura aplicada. Bom, é um vídeo rápido, curto aqui para você no YouTube, para que você comece a entender o porquê que você talvez não sabe. Talvez você faz curativo todo dia, mas esse processo ele é o mais importante para você não esquecer. Não adianta decorar a cobertura, tá? Porque tem que ser analisado lesão por lesão, paciente por paciente. Espero ter te ajudado.